Muito bem, estamos iniciando a nossa economia e desenvolvimento desta semana, aí nos aproximamos aí agora já do quarto, já estamos, né, no quarto mês do ano de 2023, mês de abril. Tomara que muitas coisas boas aconteçam aí, nós temos uma perspectiva de que nós possamos reencaminhar nosso país a um rumo melhor, onde saia as trevas e entre as luzes. Precisamos de luzes, o mundo todo está precisando de luzes, né? E nós no Brasil principalmente. Bom, vamos começar o nosso programa com o nosso movimento empresarial desta semana. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui. Uma semana boa para ti ou não? Silvio Lopes, primeiramente uma satisfação estar participando novamente do seu programa, né? Toda semana é semana boa, a gente tem que estar feliz e agradecer por estarmos vivos, né? Perfeito. Muito com bem, saúde, né? Isso é o que importa. E olhando o futuro, né? E olhando o futuro, exatamente. Bom, Giovanni, nós estamos naquela fase, temos agora a questão do imposto de renda, nós falamos agora há pouco com o Dr. Gustavo Bernardi sobre a questão de isenções e tal, para as pessoas físicas, questão de doenças, enfim, mas também é uma coisa que preocupa as empresas, que é o caso do ajuste dos balanços, que é essa época para fazer, né? O ajuste do encerramento do exercício fiscal. O que nós podemos trazer para o nosso pessoal que está nessa condição? Então, Silvio Lopes, nós temos um cronograma de trabalhos, né, que vai culminar lá com a entrega da declaração do Imposto de Renda das Empresas, né, que essa declaração é chamada de ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Qual é o cronograma? Em abril, o Código Civil traz o prazo para as empresas realizarem as assembleias de aprovação das contas, não é? Tanto as sociedades limitadas, né, também quanto as sociedades anônimas e as demais entidades, tem ali um prazo até o final de abril, então, para aprovação das contas. No mês seguinte, né, e agora me parece que isso vai ficar de forma definitiva, no mês de maio, a entrega da declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, né? Isso, de certa forma, foi uma conquista dos contadores, porque em abril acumulavam os serviços de imposto de renda das pessoas físicas com as assembleias, né? Então, me parece, espero que sim, né, o Ministério da Fazenda consolide, né, a entrega da declaração para maio, né? Então, nós temos abril a prestação de conta das empresas, maio o imposto de renda das pessoas físicas, junho, a autenticação dos livros contábeis, né, no sistema de escrituração digital, o livro diário, os balanços, né, enfim, a consolidação deles e a autenticação no órgão competente, né, e julho termina ali com a escrituração do imposto de renda, a entrega da declaração do imposto de renda. Então esse, né, é um período em que os contadores ali estão se debruçando nos ajustes dos balanços para o encerramento e para a apresentação, né, dessas contas para a Assembleia, né? E eu vim trazer para os senhores um tema que pode ali oportunamente ajudar as empresas a reduzir os seus prejuízos, a aumentar um pouco os seus índices de liquidez, para efeitos aí, enfim, do levantamento final dos balanços. Eu estou falando do ativo fiscal diferido, né, Silvio Lopes? O que é o ativo fiscal diferido? O ativo fiscal diferido, eles são provisões, né, constituem provisões de direitos creditórios, né, que pode ali redundar, né, num aproveitamento, num benefício com relação ao pagamento desses impostos em períodos subsequentes, né? Então eu vou tentar explicar. As empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, o senhor sabe o que é o imposto de renda com base no lucro real? Vamos dizer para o nosso telespectador, aquele que não sabe. O imposto de renda com base no lucro real é o seguinte: a empresa ela paga o imposto tendo por base o lucro contábil, né? Então ela mantém ali a escrituração contábil regular e ela, no final de cada período de apuração, levanta as demonstrações contábeis, né? E sobre o lucro contábil, né, paga-se então o imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas acontece que em determinados casos as empresas podem daqui a pouco sofrer prejuízo e não lucro. E quando sofre prejuízo, ela não tem imposto de renda para pagar e nem contribuição social sobre o lucro líquido para pagar, né? Então eu considero que a tributação pelo lucro real seria a tributação em tese a mais justa. Porque se a empresa apresenta lucro, ela paga imposto de renda e se ela eventualmente apresenta prejuízo, ela tem ali um crédito, dá para se dizer. Por que ela tem um crédito? Porque quando a empresa apura prejuízo, ela controla esse prejuízo num livro fiscal chamado LALUR, que é Livro de Apuração do Lucro Real, LALUR,
Então ela controla esses prejuízos e nos períodos subsequentes, quando ela tiver lucro, ela pode utilizar parte desses prejuízos para diminuir o imposto de renda e a contribuição social devida nesses períodos subsequentes, né? Então não há dúvidas que sobre os prejuízos fiscais, a empresa detém ali um direito creditório na medida em que ela pode usar esses prejuízos para abater imposto de renda de períodos subsequentes, não é? A legislação federal também vem trazendo alguns avanços acerca do aproveitamento desses prejuízos fiscais. Então nós tivemos ali ao longo do histórico desses parcelamentos especiais, tivemos em 2000 o primeiro refis, se não me falha a memória, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos o PERT, depois o PAEX, e agora nós temos uma modalidade de parcelamento, de liquidação de impostos, que ela é perene, não é? O nome desse tipo de operação é transação, né? O que é transação? Transação é quando a empresa tem débitos ali inscritos em dívida ativa da União, de difícil pagamento, difícil recuperação pelo governo, é possível negociar com o governo formas alternativas de liquidação. E dentre as formas alternativas de liquidação está a possibilidade do aproveitamento desses prejuízos fiscais para liquidar até 70% dos impostos devidos, não é? Então não há como negar que o prejuízo fiscal acumulado das empresas, ela representa sim, né, uma possibilidade de direito creditório, né? Então nesse sentido é importante, né, que as empresas analisem a viabilidade de contabilizar nos seus ativos esses direitos creditórios decorrentes dos prejuízos fiscais, né? Então nós temos, eu trouxe aqui dois documentos, né, editados por autoridades contábeis no Brasil, não é? O IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Contábeis, e o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, o CPC, né? O CPC editou o pronunciamento número 32, o IBRACON o pronunciamento número 25, que regulamentam, de certa forma, o provisionamento, né, desse ativo fiscal diferido que se refere ao imposto de renda e à contribuição social sobre os prejuízos fiscais, né? Então, com esse processo, eventuais prejuízos que a empresa pode ter, em fazendo o provisionamento desses créditos, nós conseguiríamos ali reduzir esses prejuízos da empresa, não é? Na ordem ali de 32%, 33%, e melhorar um pouquinho o índice de liquidez, né? Na perspectiva, claro que toda empresa tem um objetivo de lucro, na perspectiva que ali na frente ela vai ter lucro e vai realizar esses créditos, né? Ou utilizá-los no pagamento de impostos, como é o caso dessa transação, né? Aí a Receita Federal, nós temos também um outro questionamento para fazer. Bom, se o contador provisiona esse direito creditório derivado dos prejuízos, o que isso representa? Representa que nós vamos contabilizar a crédito, né, lá nos impostos sobre o lucro, né, nós vamos provisionar a crédito. Então, em tese, né, contabilmente, seria como se fosse uma receita, né, o imposto de renda e a contribuição social sobre o prejuízo fiscal, né, e a contrapartida seria, então, um ativo. A Receita Federal tributaria essa provisão. Então, embora esse tema seja relativamente complexo e também há alguns pontos controvertidos, nós temos dois entendimentos da Receita Federal e do CARF dizendo que não tributa. Então, se o telespectador tiver interesse de procurar isso aí, a solução de consulta da Receita Federal, número 21 de 2001, da 9ª Região Fiscal, né, lá está estabelecido que esses provisionamentos não constituem base de tributação nem do imposto de renda e nem da contribuição social. E eu trouxe aqui para os senhores também um acórdão, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, número 103.21799, né, no mesmo sentido de que esses valores provisionados a crédito na demonstração de resultado, né, eles não são tributados para os fins do imposto de renda e da contribuição social, né? Então era esse o tema que eu queria trazer aqui para os nossos telespectadores, né, para essa bancada, que é uma possibilidade ali de melhoria nos índices contábeis das empresas.
Perfeito, eu acho muito bom e esclarecido aí, pessoal, os contadores, os empresários e tal, porque isso aqui é fundamental num momento como esse que atravessamos. Giovanni, um abraço, até a próxima semana. Até a próxima semana, tudo de bom.